Oi pessoal, sou o Sabino e vamos fazer uma aula de funções trigonométricas. Você não vai me ver o tempo todo, eu só vou aparecer agora para a gente conversar um pouquinho, mas eu vou te mostrar isso em alguns slides e alguns outros programas bem interessantes para você visualizar tudo de uma maneira bem dinâmica, tá? Então, essa aula vai consistir disso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como é que são as ideias de funções trigonométricas, questões mais específicas sobre cada função, seno, cosseno, tangente, secante, por aí, e o que acontece para a gente variar essas funções, como é que a gente pode brincar um pouquinho mais com essas coisas e, finalmente, alguns exercíciozinhos, tá bom? Então vamos começar lembrando rapidinho aqui, ó, usando uma ferramenta chamada GeoGebra, lembrando rapidinho da circunferência trigonométrica. Na circunferência trigonométrica, o que acontece? Ó, você tem um ângulozinho, conforme esse ângulo vai aumentando, ó, tem um ângulo aqui, conforme esse ângulo vai aumentando, esse pontinho aqui, as coordenadas, a coordenada x dele e a coordenada y desse ponto, vão te dando o cosseno e o seno do ângulo, ó, tá aparecendo aqui. E tem aquela retinha tangente que vai te dar a tangente. Então, conforme esse ângulo vai variando, você vai variando o valor do seno, do cosseno, da tangente e por aí vai. Só que o que acontece? Quando você olha na circunferência trigonométrica, você vê até um negócio bem legal aqui, né? Como é que é essa dinâmica, mas a gente quer um pouco mais. A gente quer olhar para uma coisa mais com jeitão de função. Ou seja, ó, vou te mostrar uma outra figura aqui que é a seguinte. Ó, tem até um pouquinho de spoiler aqui. Aqui eu estou colocando assim, esse ponto aqui, esse aqui é a circunferência trigonométrica, ó, a gente está vendo. Mas aí vai ter um ponto que vai estar voando aqui, vou dar uma mexida aqui para sumir o rastro. Ó, vai ter um ponto que vai estar voando que vai ser o seguinte, a coordenada x desse ponto vai ser o ângulo que eu vou abrir aqui. Esse ângulo vai estar em radianos, né? Então ele vai variar do 0, π sobre 2, π, 2π, por aí vai, tá? O que acontece? Conforme eu for variando esse ângulo, a coordenada y vai me dando o seno dele. Então a função que está aparecendo aqui, ó, é isso aqui. A f do certo ângulo vai ser o seno do ângulo, ou seja, a coordenada y de cada ponto vai ser o seno. E aí vamos ver o que vai acontecer. Ó. Eu vou até botar ele para animar aqui, esse programa permite isso. Ó, o seno vai aumentando, aí o ângulo vai aumentando, o seno ele começa a crescer, aí ele chega no 1, que é quando o ângulo é π sobre 2, ou seja, 90 graus, não é isso? Depois ele volta a diminuir, olha lá, depois o ângulo volta a diminuir, vai chegar no 0, lá quando o ângulo é 180 graus, ele vai andar, ó, vou puxar mais um pouquinho para cá para a gente ver melhor, ó, ele, ó, começou a diminuir, vai passar pelo 0, vai atingir um valor aqui, menos 1, que é o mínimo que ele pode assumir, e depois começa a aumentar de novo. Então, ó, 90 graus é o máximo, chegou a 180 graus, 0, 270 graus no menos 1, e aí quando ele vai se aproximando do 360, o valor do ângulo, a coordenada x desse pontinho que está se mexendo aqui, ele vai atingir o 2π, aliás, ele vai atingir o 0 novamente, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar o que ocorre com essa dinâmica de ir variando o ângulo e aí olhar a função que dá o seno desse ângulo, tá? Então, esse é o conceito. Deixa eu voltar ali para olhar mais especificamente como é que vai ser a função seno, então. Aquele desenho, aquela animação que apareceu, eu mostrei para você ele variando aqui, ó. Conforme o x vai variando, ó, a coordenada y dele vai fazendo isso daqui. Só que a gente sabe calcular seno, cosseno, tangente de ângulos maiores do que 360 graus, maiores do que 2π. Na verdade, a gente sabe calcular seno, cosseno, tangente de funções muito doidas, né? De valores muito grandes, muito pequenos, negativos, com negativos muito negativos, né? E aí o que acontece? Acontece sim. A função seno, na verdade, então, ela vai funcionar dessa maneira aqui. Ela vai ter esse jeitão, só que ela vai ser uma função periódica. Ela vai ser uma função periódica. O que quer dizer uma função periódica? Ó, se eu fizer aparecer a função como um todo aqui, ó, vou dar um zoom out para a gente ver, o que a gente estava vendo era só um pedacinho dela, mas ela vai se expandindo infinitamente. Deixa eu sumir aqui com os pontinhos e com a circunferência. Esses ângulozinhos aqui, eu vou tirar todos os textos para a gente ver melhor. Esse pedacinho que a gente está vendo, tem um ponteirinho de relógio variando ali ainda. Deixa eu tirar todo mundo, pronto, para a gente poder visualizar. Olha só, olha o que acontece com a função seno, né? Ela vai variando dessa maneira e ela funciona aqui como se fosse uma sequência de carimbos, né? Como se você tivesse essa figura inicial aqui, essa figurazinha inicial, e aí ela vai se repetindo várias vezes, carimbando. Isso é o que a gente chama de período da função.
O seno, ele começa a se repetir quando você atinge um ângulo de 2π. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que, lá quando você estuda funções, né, período é exatamente isso, é o tamanho do carimbo, né, que essa função vai se repetindo, de quanto tempo em quanto tempo essa função vai se repetindo, tá? Então, o período da função seno é exatamente esse, 2π. E o domínio dele? O domínio da função seno, ela é todos os números reais, que a gente sabe calcular o seno de qualquer número real. E a imagem são os valores de -1 até 1, beleza? Então, vamos dar uma olhada o que acontece se eu tiver outras funções. Por exemplo, o que acontece com o cosseno? Domínio é a mesma coisa, porque eu sei calcular o cosseno também. A imagem da função cosseno, purinho, ó, cosseno de x, é do -1 até 1. E o período dela também vai ser 2π. Só que qual é a diferença da função seno para a função cosseno? Isso, exatamente. A função cosseno, ela vai começar do 1, né? Quando o ângulo é 0, o cosseno é 1. E aí ela vai cair para 0, vai lá no -1, depois sobe de novo e começa a repetir todo esse processo. Então a diferença da função cosseno é a mesma curva, é o mesmo desenho, só que você simplesmente desloca ele. Ó, a parte aqui, ó, que está nesse topo, você desloca ele para a esquerda e ele vem parar aqui nesse zerozinho. Então a função cosseno é só esse deslocamento. Acontecem coisas mais interessantes quando a gente olha, por exemplo, para a função tangente. Função tangente é esse negócio mais louco aí. A função tangente é só essa curva meio laranja que eu coloquei aí para vocês. Agora, o que acontece? É só você pensar que tangente é seno sobre cosseno. E o que ocorre? Bom, ocorre o seguinte. Conforme o seno, conforme o ângulo está no zero, esse aqui, a tangente zero é zero. E conforme você vai aumentando o ângulo, ó, vamos voltar lá para a nossa circunferência trigonométrica aqui, ó. Deixa eu dar um zoom out. Aqui o eixo das tangentes. Conforme você vai aumentando o ângulo, olha o que acontece com a tangente. Ela vai aumentando muito também, tendendo ao infinito. E o que acontece quando você tem aqui 90 graus? Eu não sei se eu vou conseguir achar exatamente o ponto que dê 90 graus, mas... Brasil. Quando chega perto de 90 graus, essa tangente, na verdade, ela vai tender ao infinito, né? Ela vai... Aqui, ó, pronto. Aqui o GeoGebra dá um mole, né? Mas na verdade ele bota um número bem grande aqui. Mas a realidade é a seguinte, a tangente de 90 graus não existe, é um valor que não existe. Então se a gente olha para o gráfico disso, o que a gente vai ter é a seguinte coisa, ó, o x vai aumentando e o valor da tangente vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, tendendo ao infinito. Em π sobre 2, ou seja, em 90 graus, essa tangente não existe. E aí, quando você passa de um pouquinho antes de 90 graus para um pouquinho depois de 90 graus, um pouquinho depois de 90 graus, esse ângulo, olha só, um pouquinho depois de 90 graus, essa tangente vai ficar um valor negativo. Aí ela vai vir lá do menos infinito, e vai chegando cada vez mais perto do zero, tá certo? Então é isso que acontece com a tangente. Ó, a gente vai indo para 90 graus, depois ela vai vindo do menos infinito e vai subindo, ó, no π. Em π, em 180 graus, isso dá zero de novo, a tangente de 180 é zero, depois ela vai subindo, e ela se repete, olha só, ela se repete de π em π, né? O período dela é π. A imagem é todos os números reais, porque qualquer número real que você possa pensar, existe um ângulo cuja tangente dá esse número. E o domínio? Ó, o domínio você tem que fazer o seguinte, o domínio é o conjunto dos números reais, e você tira o π sobre 2, tira o 3π sobre 2, vai tirar 5π sobre 2, tira todos esses valores aqui, tá bom? O que acontece com a cotangente? Vamos passar para a próxima função, cotangente. Opa, escapuliu aqui, isso. A cotangente é mais ou menos a mesma ideia da tangente, só que ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Agora o seno está embaixo. Então ele dá problema quando o seno é zero, ou seja, quando você tem ângulos múltiplos de π, tá certo? Quando o seno dá zero, o que vai acontecer é o seguinte, ó, perto do zero a cotangente não vai existir, ela não existe. Aliás, no zero ela não existe. Quando você aumenta um pouquinho, bota ângulos um pouquinho maiores que zero, ela vai lá para do mais infinito, vai descer, chega no zero, quando o cosseno 90 graus, quando o cosseno é zero, depois vai indo para o menos infinito e vai se repetindo nesse processo, né? Nessas minhoquinhas que estão aparecendo aqui. Essas retas horizontais, né, onde a curva se aproxima, é o que a gente chama de assíntotas, são verticais, né? Essas retas verticais são assíntotas verticais da minha função,
E a função cotangente, ela não existe no π, 2π, 3π, 4π, ou seja, ela não existe nos múltiplos de π. E o período dela é π, ou seja, essa coisa aqui, ela funciona como aquele carimbo que eu falei para vocês, ele vai se repetindo de π em π, tá bom? Vamos olhar umas coisas mais esquisitas. Olha a função secante, como é que ela fica. Bom, é só lembrar o seguinte, secante é 1 sobre cosseno. E aí se você nota que o cosseno, olha para o cosseno aqui, ele começa no 1 e vai para o 0. Olha o que vai acontecer com a função secante. Olha o que acontece com a função secante. Ela começa no 1, conforme o cosseno vai indo para o 0, 1 sobre cosseno vai ficando cada vez maior, né? Se você está dividindo por um número pequeno, vai ficando cada vez maior, 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 maior. E ele vai tendendo a infinito, beleza? A mesma coisa acontece quando ele vai para o menos π sobre 2. Essa coisa vai tendendo a infinito. E quando você passa de π sobre 2, quando você passa de 90 graus, o cosseno, quando passou de 90 graus aqui, o cosseno ficou negativo. Ele vem de valores bem pequenos até menos 1. Então, o que acontece com o inverso dessa conta? Vem de valores muito negativos até próximo de menos 1. Então, o que ocorre é que, olha só, a imagem da tangente, da secante, ela é todos os números reais, excetuando a galera entre menos 1 e 1. Na verdade, ela vai dar menos 1, vai ter valores que o resultado dessa conta vai dar menos 1, vai ter valores que o resultado dessa conta vai dar 1, mas nunca vai acontecer nada entre menos 1 e 1. Né? Você não tem como acontecer esse cara aqui dando meio, por exemplo, porque para isso dar meio, o cosseno teria que dar 2. E aí você sabe que o cosseno nunca vai dar 2, tá bem? O período também é 2π, porque simplesmente é o mesmo período do cosseno, né? Você só inverteu o cosseno, então o período continua igual. Né? E o que acontece com a cossecante? A cossecante são as mesmas ideias da função secante, só que aplicadas ao seno. Né? Cossecante é 1 sobre seno. Então o problema aqui é quando o seno dá 0, que é quando você anda de π em π. 0, 180, 360, 540 e por aí vai, né? Quando você vai somando 180 graus, ou seja, quando você vai somando π, 2π, 3π, menos 2π, esse vai ser um dos lugares que vai dar problema. De novo, a função seno começa no 0, então essa função secante, olha lá, a função seno começa no 0. Então a função secante já começa dando merda. Ela já começa lá, explodindo. E aí, como você anda um pouquinho para valores positivos, sai um pouquinho do 0, ele vem lá do menos infinito, vai tocar 1, vai subir para o mais infinito de novo. Perdão, vem do mais infinito, vai tocar 1, vai voltar para o mais infinito. Quando você passa um pouquinho do π, que o valor do seno é negativo, ele vem do menos infinito e vai fazer essa curvinha para baixo. Né? Então ele também tem um período 2π, tá? Também tem um período 2π e tem a imagem da seguinte maneira, né? A imagem dessa função é do conjunto dos números reais, excetuando do menos 1 até 1, tá certo? Não rola isso aí do menos 1 até 1, beleza? Então assim, né, a gente deu uma passada rápida entre seno, cosseno, tangente, secante e cossecante. Como é que são os gráficos das funções? Peraí, deu um spoiler aqui das... Mas tem uma outra brincadeira que a gente pode fazer, que eu vou mostrar para você a partir da função seno. O que acontece? O que eu te mostrei ali seria a função crua, né? Seria só aparecer o seno e o cosseno mesmo, né? Agora, eu ainda posso mostrar para você fazer algumas outras brincadeiras. Eu posso pegar o seno, por exemplo, vamos trabalhar com a base no seno. Eu posso multiplicar algum número do lado de fora, multiplicar o x por algum valor, somar algum valor aqui dentro do seno ou somar um valor fora do seno. E aí, vamos ver o que acontece com essas funções. Repara só, vamos começar aqui pelo azinho. O azinho é o número que está multiplicando o seno. É o que a gente vai chamar isso aí de amplitude. É amplitude. Normalmente o seno vai variar de menos 1 até 1, tá certo? Só que olha o que vai acontecer se eu aumentar esse a. Conforme eu aumento esse a, eu vou esticando essa função, olha só que coisa louca. Eu vou esticando essa função, deixando ela cada vez maior, né? Conforme eu vou multiplicando, olha, por exemplo, aqui está multiplicando por 3,3. Então, o que está acontecendo com essa função seno? Ela está indo do menos 3,3 até o mais 3,3, tá certo? Então,
a amplitude dessa função está variando. E o que acontece? Ó, vou botar para ela animar. Ó, vai aumentando, ela vai parar no 5 e vai voltar. Agora está diminuindo. Aí, quando vem, ó, valores menores que 1, espalha, e quando fica negativo, ele dá uma cambalhota, né? A função vira de cabeça para baixo. Você está vendo? E quando os valores vão ficando negativos com intensidade grande, ela vai aumentando a amplitude também, tá? Ó, com valores positivos do A, ela está positiva, está ficando cada vez maior, né? Quando você vai chegando perto do zero, você vai achatando essa função. E quando você bota valores negativos, você dá uma cambalhota nela. Beleza? Então, vamos parar aqui esse Azinho. Tá? Então, isso é o que acontece quando você multiplica do lado de fora da função por algum valor. Você mexe nesse eixo x, no eixo y, esticando ou comprimindo essa função. Agora, o que acontece se eu mexer nesse b, que é um valor que está sendo multiplicado pelo x? Se você fizer isso, o que vai acontecer é que ela vai expandir e se contrair no eixo x. Olha só, quanto maior o b, o que vai acontecer? Qual é a sua intuição? Será que a tua intuição diz que a gente vai esticar esse cara, ela vai ficar mais comprida? Não, na verdade, você, quando aumenta o b, você aumenta a frequência, você meio que comprime essa função. Coisas que acontecem aqui dentro da função, aqui dentro do seno, vão ser meio que contra a nossa intuição. As coisas que acontecem fora da função, você é a favor da nossa intuição. Olha só, vou botar para animar de novo. Conforme vai aumentando o seno, ela vai ficando cada vez maior. Quando fica menor do que 1, ela estica e depois ela vira o contrário, né? Ela vira em relação ao eixo y, quando o x está negativo, né? O que isso muda? Exatamente, isso muda o período. Porque se está mexendo nessa esticada dela aí, se está mexendo conforme você está mexendo nessa linha horizontal, você repara que essa espécie de carimbo que eu falei para você, que é o período, você vai diminuindo ou aumentando ele. Então a conta é a seguinte, o que acontece com o período? Olha para cá, você vai pegar o período original da função, que nesse caso, como eu estou falando do seno, eu estou tendo 2π, e vai dividir por esse número que você está multiplicando x. Então essa conta aqui, módulo de 2π sobre b, por que a gente bota o módulo? Muito simples, porque se eu botar um cara negativo aqui, ocorre a mesma coisa, só que o período eu não vou dizer para você que o período vai ser menos 3, menos 2, menos 2π, ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então por isso que a gente bota o módulo, para assumir com sinal. E aí, quanto maior o período, quanto maior o b, quanto maior esse númerozinho que você está multiplicando x aqui, ó, maior é a intensidade, aliás, maior é a frequência, né? Mas essa coisa se repete, beleza? Ó, vamos voltar aqui para o bzinho igual a 1 e vamos ver o que acontece se eu somar coisas. Vamos começar com esse d, que é pegar a sua função, você tinha a função original aqui, e aí você pega e soma valores aqui do lado de fora. O que acontece? Quando eu somar valores, essa função ela se translada como um todo. Ela vai ser transladada como um todo. Se você somar valores, ela vai subir. Se você subtrair valores, somar valores negativos, ela vai descer, tá? Perdão aqui do mais, menos alguma coisa, pois é questão da impossibilidade aí do próprio programa. Mas, ó, então o que acontece? Acontece isso aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos estabelecer o seguinte. Quando você tem nada somando na função, ela fica orbitando, né? Ela fica variando em torno do zero, beleza? Quando você soma alguma coisa lá de fora dessa função, ela vai ficar variando, ela vai ficar orbitando em torno desse valor que você somou. Eu vou botar aqui uma retinha para mostrar para você onde ela está orbitando, ó. Essa retinha horizontal aqui é o y igual a d. Então, conforme você vai aumentando, essas funções, toda função que está aparecendo aqui, ela vai continuar variando em torno desse dzinho. Esse número que está somando lá de fora é o lugar ao redor do qual essa função vai variando, tá? E agora, o que mais? Eu te falei o seguinte, vamos voltar para o dzinho igual a zero. Vou tirar essa retinha horizontal aqui que não tem necessidade. Não, deixa o d, peraí, um minutinho. Aqui, ó, pi, pronto. E o que acontece se eu somar um valor dentro da função? De novo, dentro da função, você vai mexer no eixo x, tá? Você vai variar essa função no eixo x. E dentro da função, quando você mexe dentro da função, você está mexendo aqui contra a sua intuição. Então olha o que vai acontecer. Quando eu aumentar o c está em zero aqui.
quando eu aumentar esse valor de C, botar ele mais positivo, essa ondinha aqui vai andar para a esquerda. Olha só, vou aumentar o C aqui, ó. Aqui, ó, olha o que está acontecendo, foi andando para a esquerda. E conforme eu for diminuindo o C, essa coisinha vai andando para a direita, vai sendo deslocada para a direita. Então o valor do número que está sendo somado aqui dentro, ele vai deslocar para um lado ou para o outro, tá bom? Lá no exercício a gente vai ver o que vai acontecer com isso daí. E bicho, olha só, deixa eu te contar. Essa coisa que está acontecendo aqui, ela serve para qualquer função. Eu botei seno aqui porque a gente acabou de estudar o gráfico da função seno. Mas vai servir para cosseno, tangente, secante, cossecante, na verdade qualquer outra coisa. Se você colocar log, função de segundo grau, qualquer coisa que dentro do x você troca por um bx mais c, ou multiplica do lado de fora alguma coisa, vai servir para qualquer função. Qualquer gráfico de função ele vai ter esse comportamento conforme eu estou te mostrando, tá bom? Isso aqui é bastante informação. É bem importante que você vá quebrando um pouquinho essas coisas, vai prestando atenção nisso aqui. Vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício que eu separei pra gente foi esse exercício aqui da apostila, que ele te dá essa funçãozinha, fala que essa função é da forma A mais seno de bx. O azinho que ele botou aqui é um cara somando do lado de fora. E aí o que vai acontecer? Fala pra mim, vamos lá. Vê se você entende. Lembra que eu falei que esse cara está variando ao redor de um valor que é o número que você soma do lado de fora. Eu falei lá para você. Só que lá no meu grafiquinho, eu coloquei um D, tá certo? Eu coloquei um Dzinho. Aqui, na nossa função, na nossa questãozinha, ele está botando A. Então, gente, se a função seno está variando em torno do 1, é porque o quê? O A é 1. Acabou, meu amigo. Não tem brincadeira, não tem chororô. Olha só, até fiz uma continha aqui, ó, botei uma continha pra gente ver. Não tem que se preocupar, tá? O A é 1. Como é que eu vejo o B? Como é que eu vejo esse valor aqui de dentro? Bicho, tem várias maneiras de a gente ver, mas eu tô notando aqui que o que está aparecendo é um carimbo inteiro, né? É um pedaço inteiro do seu período. Né? A função ela fica oscilando, 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 mas o que está aparecendo aqui é desde a ondinha subindo, descendo e fechando aqui. Se ela continuasse, ela ia voltar a repetir esse desenho que está aparecendo. Então isso que eu estou vendo aqui é o período. O período está indo do 0 a 2π sobre 3. Então o período virou 2π sobre 3. E a gente lembra que o período é calculado como 2π sobre b, 2π sobre o número que está multiplicando. Se você igualar isso daqui, você já tem que b igual a 3. E aí, cara, morreu, olha, A mais 1, A é 1, B é 3, 1 mais 3 é 4, e aí 4 é um número par, tá certo? Então a resposta aqui é a letra C de cretino, canalha, beleza? Vamos olhar mais uma funçãozinha, mais uma questãozinha. Olha essa questão aqui. Essa questão, na verdade, vamos voltar em um dos meus gráficos aqui. Ó, vou mostrar isso aqui para você de novo. Vamos voltar aqui. Tá aqui a função seno, tudo bem? Vou até exibir um outro pedaço da minha tela para vocês, que eu quero que você visualize. Aqui está a função seno, tá? Quero que você visualize isso aqui. Olha só, o que acontece se eu tacar um módulo nessa brincadeira? Aqui no GeoGebra, módulo é ABS, de valor absoluto, né? Absolute Value. Pô, tem um negócio variando aqui ainda. Deixa eu desanimar o bicho aqui. Pronto. Ó, ABS. Isso aqui é atacar o módulo da função seno. Olha o que aconteceu, viu? Deixa eu tirar. Deixa eu mostrar para você. Ó, quando você joga o módulo numa função, você tinha um certo gráfico. Né? Deixa eu botar de novo uma função seno de x aqui para você. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Digitei errado, rapidinho. Jesus, dedo gordo, né? Só como é. Olha lá. Aqui está a função completa, beleza? Aqui esse pontilhadinho aqui é a função completa. Até calhou. Quando você bota o módulo, toda a parte negativa dela vai pular para cima. Tá certo? Toda a parte negativa da função vai pular para cima. Então, quando você olha para uma coisa desse tipo, olha para essa parte aqui. Tá exatamente com esse comportamento, né? Um negócio quicando assim. Então, quando você estuda um pouquinho mais de função trigonométrica, você entende, já olha para cá e fala assim, poxa, isso aqui é um módulo de alguma coisa. Agora, se ele começa no 1 e vai descendo para o π sobre 2,
esse módulo tem que ser o quê? Poxa, tem que ser o módulo do quê? Do cosseno, exatamente. Lembra lá como é que é o cosseno? Aqui, ó, o cosseno vai do 1 até o 0 e depois ele fica negativo, entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Quando você taca o módulo, ele faz isso aqui, ó, rebate essa região para cima. Então, preste atenção aqui. Quando você tem um valor de x positivo, essa função está te dando cosseno de x. Então, nessas opções aqui, por exemplo, eu tenho o seguinte, ó, x maior ou igual a zero, módulo do cosseno, perdão, né? Exatamente, o que está aparecendo aqui é o módulo de cosseno, né? X maior ou igual a zero é módulo de seno, não é a letra B. Aqui, ó, x maior ou igual a zero também, não é igual a letra B. E essa letra E também a gente elimina porque aqui ele está dizendo que é o cosseno. Mas, poxa vida, se fosse o cosseno, ele teria que assumir os valores negativos aqui quando o x fosse maior ou igual a zero. Então, não é isso que está rolando. Agora, o que está rolando na parte negativa, quando x é menor do que zero? Repara só, a gente ficou agora entre a opção A e a opção D. O que está acontecendo? Gente, se fosse a função seno, módulo do seno ia simplesmente estar as partes positivas todas. E aí, o que aconteceu com esse menos seno de x? Por que ele botou menos aqui? Porque, justamente, olha para a função, ele só está assumindo valores negativos. Então, essa parte da esquerda é a menos seno de x. Logo, a resposta é letra A de anáfora, né? Tá bom? Essa é a função, essa é a questãozinha 6. Agora, olha para essa brincadeira aqui. Essa brincadeira aqui é muito mais legal. Porque, repara só, ele tentou te confundir um pouco. Ele te jogou o gráfico. Bicho, olhou para o gráfico. Qual que é, daquelas funções trigonométricas que a gente conhece, o que mais se parece com essa primeira corcova aqui? Isso, se está vindo do 0 e subindo até 1, poxa, seno de x, exatamente. Jeitão do seno, olha lá, como é que ele é. Exatamente o jeitão do seno de x. Só que depois ele continua pulando os valores positivos. Então tem o quê? Isso, cara. O módulo do seno de x, tá certo? Só que repara que, na verdade, olha, ele não está se repetindo. A segunda corcova, que é o que seria o primeiro carimbo inteiro, se você pegar essa primeira volta toda aqui, ó, e colocar essa parte aqui para cima, ela vai terminar no 2π, tá? E lá na função, ela está terminando aqui, ó, no π. Então, o que aconteceu? É isso, o período mudou. Se o período mudou, é porque você está pegando essa sua função e multiplicando por algum número. Então, tá com um jeitão desse tipo aqui, ó, seno de bx, né? Um número vezes o x. Só que se o período virou π, ó, ele... O que eu estou falando aqui é o seguinte, o período da função antes de botar o módulo, tá? Eu até dei uma vacilada aqui, mas é o período da função antes de botar o módulo. Se o período virou π, é porque esse b é igual a 2, tá bem? Deixa eu só voltar aqui para argumentar com você o que eu estou fazendo exatamente. Olha aqui. Não, deixa eu voltar aqui no... Aqui, ó. Olha só, eu estou dizendo que aquela função, antes de eu jogar o módulo, ela veio disso aqui, ó. Pum, do 2. Olha aqui, ó, 3.14, ó. O período dela, a corcovazinha dela aconteceu aqui, beleza? Então, se eu tacar o módulo nesse cara, aí ele vai ficar igualzinho. Então, aquela função lá, essa função aqui, ela tá vindo do módulo do seno de 2x. Módulo do seno de 2x. Aí tu olha para as opções e não tem nada assim. Então, ele tem uma segunda maldade aqui nesse problema. A segunda maldade desse problema é o seguinte. Gente, você olha para a raiz de 1 menos cosseno, você já tem quase a obrigação moral de olhar para isso e pensar relação fundamental de trigonometria. Raiz de 1 menos cosseno de algum ângulo, 1 menos cosseno ao quadrado é o seno desse ângulo. E aí é aquela coisa que é assim, ó. Ah, professor, aqui, ó, raiz do seno ao quadrado, é só cortar, vai dar seno de 2x. Não, cara. Se o que está aqui dentro pode ser negativo, raiz de seno ao quadrado é o módulo desse cara, que é exatamente o que a gente tinha concluído. Então, essa letra A aqui é um jeito mais cabuloso, mais esquisito, chato dele de escrever o seno de 2x. Tá bem? Então, essa é a parte de funções trigonométricas. Eu vou mandar um outro vídeo que é das funções inversas, tá? Então, olha esse vídeo com calma, vê passo a passo, não se afoba, não se assusta. São muitas informações, mas a gente vai pegando. Eu também vou dar um jeito de mandar para vocês essas coisinhas aqui para você ficar brincando, né? Esse daqui, ó, que é para você ficar vendo o que acontece quando você vai variando esse camarada aqui. E vou mandar esse aqui do círculo trigonométrico também, porque aqui eu estou colocando, nessa função do círculo trigonométrico, eu programei esse cara para aparecer as fórmulas da redução ao primeiro quadrante, tá?
Então, quando você tem um ângulo maior que 180 e tudo mais, vou mandar isso aqui para vocês também, tá bom? Pessoal, no mais é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado. Até a próxima.